O ChatGPT me ensinou venda coberta, porém ele cometeu um erro que me faria perder bastante dinheiro. Porém, ele também acertou um ponto que muita gente às vezes esquece de olhar. Vamos ver como é que foi essa conversa com o ChatGPT? Fica comigo até o final. Câmbio pessoal, Dilmer Cordeiro aqui. Se você é novo no canal, eu compartilho meus 15 anos de experiência no mercado financeiro para te mostrar como utilizar as opções de ações para gerar renda e proteger seu patrimônio. E hoje o vídeo é um experimento. Eu pedi para o ChatGPT me ensinar uma das estratégias mais conhecidas em opções, que é a venda coberta. Ele até mandou bem, mas cometeu um erro que poderia ter custado muito dinheiro. Mas ele também teve acertos muito bons que trouxe pontos que muitos investidores nem olham. Vamos lá ver como é que foi essa interação. Peguei uma conta gratuita do ChatGPT aqui para evitar que ele fosse tendencioso. Eu tenho uma paga ali, então falo de opções e tudo mais, né? E vai que ele cruza as informações, né? Eu quis que a interação fosse o mais limpa possível. Então comecei lá na chat, atuo como especialista em opções e me ensina a estratégia de venda coberta. Aí falou, vamos falar da venda coberta, uma das mais populares, e geralmente é usada para quem já tem ação e quer gerar renda com essas ações. Tá correto essa informação. Traz os objetivos, gerar renda, manter as ações se elas não forem exercidas. Não é bem um objetivo, né? Essa é uma situação que pode acontecer, mas tudo bem. E vender as ações por um preço pré-determinado. Isso é verdade. Vamos imaginar que você tem umas ações e você quer vender ela em um determinado preço. Você pode fazer uma venda coberta naquele preço lá, naquele strike, porque você queria vender mesmo. Quando for exercido, bem. Nesse meio tempo, se não chegar naquele preço, você vai embolsando os prêmios. Daí ele traz um exemplo aqui, e o que eu gostei aqui é que ele traz os dois cenários, né? Então, se o papel cair, né? O papel subir, né? Se ficar abaixo do strike ou acima do strike. Aí ele explicou aqui direitinho e calculou o lucro por ação aqui nas duas situações de forma correta. Mas me conta, você quer que o ChatGPT mostre outras estratégias? Comenta aqui embaixo que eu trago mais vídeos sobre isso. Daí ele trouxe as vantagens aqui. Renda extra, correto. Boa para momentos mercado lateral levemente altista. Corretíssimo essa informação. O grande risco da venda coberta, como você tem as ações, é o que? As ações caírem. Se elas caírem demais, fica difícil fazer a venda coberta num preço superior ao seu preço médio. Agora, quando o mercado está lateral, não sai muito do lugar, você vai recebendo prêmio e não vai vendendo as ações, que ele nunca chega lá no seu strike. Da mesma forma que se ele for subindo devagar. Às vezes ele está subindo, o preço está subindo, mas não sobe muito rápido. Então não dá tempo de chegar no seu strike até o vencimento e você renova a sua venda coberta. E reduz o custo de aquisição das ações. Sim, você está tendo aquela renda todo mês, vai diminuindo o seu custo de aquisição. Riscos, isso é importante. Tem gente aí que vai ensinar sobre opções e nunca explica os riscos das estratégias. Então o lucro é limitado. Sim, isso é uma verdade da venda coberta. Às vezes a ação pode subir muito rápido, ficar muito longe do seu strike, às vezes não dá para rolar e não tem o que fazer. Você vai ter que vender as ações. E quando você vende uma call, você assume o compromisso de vender a ação pelo preço de strike. E também um dos riscos é a ação cair. Aqui ele trouxe uma informação interessante, né? Que um dos requisitos é operar via mercado de opções e requer conhecimento e controle de risco. Conhecimento e controle de risco, isso é válido para qualquer tipo de investimento, não só para opções. O arriscado é você fazer o que você não sabe, e principalmente opções. Opções o pessoal tem muito conceito, que é muito arriscado e tudo mais, é arriscado porque não sabe o que está fazendo, utiliza da maneira incorreta, se alavanca, enfim. E daí o ChatGPT trouxe mais uma informação, ele disse que ele curtiu o vídeo e se inscreveu no canal e que você deveria fazer isso também. Mas eu não parei por aí. O que eu fiz? Eu entrei lá no site opções.net e tirei um print da tabela de calls de Petrobras e pedi para ele me dar um exemplo com uma daquelas calls. Então é essa tabela aqui, ó, peguei a lista ali, calls ITMs, ATMs, OTMs, enfim, um pouco de tudo, e o P aqui falei, ó, pega essa tabela e mostra um exemplo com alguma dessas calls. E daí ele trouxe, ele disse que para isso escolheu uma call razoavelmente OTM com bom prêmio e vencimento próximo. Um exemplo com a PetrF 352. Aí a cotação da Petrobras naquele dia estava próximo disso mesmo, strike da call 34, prêmio 0,95. E daí ele fez lá, eu trouxe o exemplo novamente, mostrando os cenários. Então aqui os R$95 em cima do valor para desembolsar 100 ações, né, daria 3% praticamente em 30 dias, excelente prêmio. Aí também trouxe o resultado aqui caso a ação fosse exercida. Mas beleza, né? Por que ele escolheu essa call? Fiquei curioso, queria saber quais que eram os critérios, né, que o ChatGPT utiliza para selecionar isso. Então, perguntei, me explique por que você escolheu essa call, por exemplo. Existe algum tipo de critério que devo utilizar para selecionar a call? E foi aqui que eu identifiquei um negócio interessante, porque ele começou a trazer os pontos aqui, e ele trouxe aqui, ó, uma distância de aproximadamente 7,2% até o strike. Eu pensei, poxa, 3% de
prêmio, sendo que a opção tá 7% longe do preço atual da ação. Eu achei estranho. Aí eu fui olhar a tabela e olha isso aqui, PETRF352, strike é 34,51, não é 34, e o prêmio tá longe do 0,95, tá 0,16. Não creio que aqui foi um erro de conceito ou alguma coisa que o chat entendeu errado, vamos assim dizer, sobre opções, mas sim na leitura da tabela deve ter dado algum erro, né, e ele identificou errado as linhas, sei lá, enfim, porque tá totalmente diferente os valores, né? O código tá certo, mas os valores aqui de strike, de preço, tá totalmente diferente. 16 centavos aqui vai dar 16 reais de crédito, daí vai dar 0,5% de prêmio. Então, bem diferente dos 3% que ele tava trazendo, né? Então, já pensou se eu não tivesse checado? O ChatGPT é uma excelente ferramenta, mas tem que ser usado com cuidado. Mas vamos ver os outros critérios que ele utilizou, porque tem um ponto que me surpreendeu. Ele trouxe a tabelinha aqui com um resumo dos critérios. Então, strike, OTM, entre 5% a 10% acima do preço da ação. Geralmente é nessa faixa que o pessoal trabalha mesmo, porque a maior parte das pessoas querem evitar vender as ações. Não tem nada errado você vender as ações. Ah, eu só estou focado na renda, você quer vender uma call ATM lá? Ok, mas a maioria das pessoas seguem mais ou menos esses critérios. O prêmio de pelo menos 1% do valor da ação por mês. E o que me surpreendeu foi isso. Ele olhou delta. Tem gente que vai falar sobre venda coberta e nunca fala sobre isso. E o melhor de tudo, né? Que antes ele explicou a razão do delta. Porque eu penso, como é que o pessoal explica o que é delta? É quanto que vai mudar o preço da opção para cada R$1 da ação movimentada. Assim, não está errado esse conceito, está correto. Só que para a prática, para fazer uma venda coberta, esse conceito não me ajuda em nada. O que me ajuda é isso aqui que o chat falou. Que ele selecionou um delta de 0,33. Não era 0,33, que ele leu a tabela errada, mas tudo bem. Se fosse 0,33, significa que há 33% de chance da opção ser exercida. Exatamente, o delta é uma medida de probabilidade. E ele trouxe aqui que um delta entre 0,25 e 0,40 não está errado, tá? Geralmente isso daqui varia um pouco de cada um. Uns falam 0,15 a 0,30, tá? Mas é mais ou menos nessa faixa mesmo. Esse é um ponto que me surpreendeu, porque a gente vê muita informação que o pessoal nem traz isso quando vai falar sobre venda coberta. Ele olhou a liquidez. Apesar que a gente está falando de ações da Petrobras, ela é uma das ações que mais tem liquidez de opções, ou seja, dificilmente você teria problema em comprar e vender uma opção de Petrobras. Mas é importante olhar, porque se fosse de outra ação que não tivesse tanta liquidez, é importante olhar, porque às vezes você vai fazer uma rolagem lá e não vai conseguir. Prazo até o vencimento de 15 a 30 dias, eu prefiro um prazo maior, ali 40, 45 dias. Mas aqui ele comenta, né? Se seu objetivo é renda, não está preocupado muito com exercício, mais próximo, né? Mais ATM. Agora, se você quer evitar o exercício, né, e trazer uma renda adicional, OTM. Então aqui ele comenta o que eu disse ali anteriormente, se você não se importa de vender as ações, não tem nada errado de você vender uma call ATM. Mas o chat cometeu um outro erro aqui, mas eu não vou pôr a culpa no chat aqui, porque tem muita gente que nem olha isso. É o IV Rank. O IV Rank serve para medir o quão alta está a volatilidade daquelas opções. E quanto mais alto o IV Rank, maior o prêmio. Para quando a gente está falando de venda coberta, no qual a gente vende opções, a gente quer receber o máximo de prêmio possível. Então o ideal é fazer isso em ações que estão com IV Rank alto, porque você tem um prêmio mais gordo e melhora a sua relação risco-retorno. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o IV Rank. O link vai estar na descrição e já aproveita, clicar em curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então vamos ajustar essa tabela aqui. Como é que eu faria, né? Traria os critérios gerais aqui para escolher a call para fazer uma venda coberta. O prazo eu faria com 40 a 45 dias aí faltando para o vencimento. O segundo passo seria olhar o IV Rank. Eu procuraria ações que estivessem com IV Rank alto. O terceiro passo, olharia o delta. Se eu quero ser exercido, eu faria com delta mais alto. Se eu quero evitar o exercício, com delta mais baixo. Geralmente, nessa casa aí do 0,15 ao 0,30. Por incrível que pareça, o strike e o prêmio seria secundário. Por quê? O strike e o prêmio vão ser determinados justamente pela volatilidade. Não adianta você buscar um strike muito ATM e querer um prêmio gordo se a volatilidade está baixa. Não vai dar certo. Então eles são dependentes dessa condição. Então eu só olharia strike e prêmio se fosse para alguma situação específica. Quero vender ação naquele preço específico. Ou quero uma renda de tanto esse mês com essa estratégia. Aí eu olharia o prêmio. Do contrário, prazo
Ivy Rank e o delta vai me determinar o strike e o prêmio. E se você quer aprender a montar a venda coberta e outras estratégias com maestria, o link de espera para minha mentoria está aberto. Só olhar na descrição. Então me conta, pessoal, você confiaria no ChatGPT? Inteligência artificial é o futuro, uma excelente ferramenta. Até a próxima, pessoal.